famílias homenageadas desta noite, irmãos e irmãs responsáveis pelo noitário desta noite. Neste dia 10 de agosto, dentro da festa de Nossa Senhora, fazemos uma pequena pausa na liturgia para celebrar o diácono São Lourenço. Os diáconos foram os primeiros, assim, a dar a vida, o sangue, pelo seu testemunho de fé e para mostrar que Jesus é o eterno Salvador. O primeiro a ser assassinado foi Estevão. E hoje nós celebramos um outro diácono, Lourenço, que foi-lhe oferecida a oportunidade de renegar Jesus Cristo, de renegar a sua fé. E ele não aceitou e continuou firme na sua fé. E foi colocado despido numa grelha, e a grelha em cima de uma fornalha, como quem assa churrasco. Mesmo assim, ele morreu dando testemunho de que Jesus matou a morte e que há a vida que continua mesmo depois de que nosso corpo, por ser ele também terreno, se desintegra e volta a se reintegrar neste planeta Terra. No evangelho que nós ouvimos, tem toda uma pedagogia de vida. O capítulo 11 do evangelho de João, está a descrição de que Jesus ressuscitou Lázaro. E que muita gente, por causa deste grande milagre, acreditou em Jesus. Mas também outros, por causa desta multidão que acreditou, começou a fazer oposição a Jesus. No capítulo 12 seguinte, nós vemos que os estrangeiros, inclusive os gregos, fora da Palestina, fora da terra de Jesus, ao chegar e ouvir falar em Jesus, queriam ver Jesus. E falaram com Filipe e André, e levaram Jesus a estes que queriam vê-lo. E Jesus poderia muito bem ter saído da sua terra, do seu povo, da sua missão, e ter ido para outra nação desfrutar daquilo que os estrangeiros vinham lhe oferecer. Mas Jesus queria nos ensinar quem nós somos. Nós não somos Deus. Nós não somos os autores do bem e do mal. Nós somos criados, vivemos e somos destinados a viver sob as leis do Criador, que se manifestam na criação,
em toda a natureza, na física e em todo o movimento do universo. Existem coisas que, apesar de nós termos liberdade, mas se nós fizermos, nós nos tornamos menos gente. A primeira coisa é a desobediência aos pais. Nós podemos até nem conhecer nosso pai. Nós podemos até não conhecer nossa mãe. Mas nós não podemos nos desenvolver sem que alguém faça para nós o papel de pai ou de mãe. E aquele que despreza o pai, os conselhos de seu pai, se torna menos gente. É uma lei da humanidade. Já no livro do Êxodo, no capítulo 20, diz: honrar o pai e a mãe é o único mandamento que tem grande recompensa. Quem assim procede terá vida longa e feliz. Quem assim não procede não tem garantia de vida longa e feliz. Deus nos criou para a felicidade. Há no coração de cada ser humano um imenso, profundo e inarrancável desejo de felicidade. Porém, a felicidade depende da fidelidade às leis divinas que se manifestam na natureza, no universo e principalmente na natureza humana. Quando nós vemos hoje alguém teria coragem de dizer que não deseja ser feliz? Acredito que ninguém. Porém, nós nos enganamos. Alguns acham que vão encontrar a felicidade destruindo seus limites. Quanta gente hoje não tem uma perna, não tem um braço. Quanta gente hoje não tem um filho. Quanta gente hoje não tem um marido, ou uma mulher, ou um pai. Porque ele ou alguém dele achou que ser feliz era não ter limite. E atravessou o limite da velocidade numa curva que tem uma lei chamada a lei da inércia. E desobedecendo esta lei, perdeu a vida, perdeu um parente, perdeu uma perna, um braço ou alguma coisa. Nós não podemos encontrar a felicidade humana destruindo os nossos limites, porque nós somos seres humanos e como seres humanos nós somos limitados. Mas podemos ser muito felizes dentro dos nossos limites.
Quantas pessoas existem hoje no mundo doentes de AIDS, de outras DST menos graves, mas também graves. Simples. E quantos morreram de todas as pandemias que se tem notícia na humanidade até hoje? A pandemia que mais matou seres humanos no universo foi a AIDS e as doenças sexualmente transmissíveis. Por que que isso aconteceu? Por que que isso acontece? Porque o ser humano acha que a felicidade está além do seu limite. E ele rompe o seu limite. E ele rompe a barreira do seu limite humano. E transforma um ato criador, porque a sexualidade é o cálice da criação. Todos nós fomos criados no cálice da criação, da sexualidade dos nossos pais. Mas ir além do limite e transformar o cálice da criação numa manifestação desordenada dos instintos genésicos é colocar a vida em risco e é entrar na fila da maior pandemia que matou até hoje na história da humanidade seres humanos. O sexo é maravilhoso, é abençoado, é criação de Deus, é o cálice da criação, mas ele não pode ser ridicularizado como simplesmente um instrumento de prazer imediato, sem afeto e sem responsabilidade. É ir além do limite humano e transformar a vida num grande perigo para quem está vivendo assim e praticando deste jeito. Quantas famílias destruídas? Quanto se gasta com remédio? Quantas pessoas inseguras? Quanta dor? Porque o homem não quer aceitar o limite que o seu Criador lhe deu. Dentro do limite que o Criador nos deu, há toda possibilidade de felicidade. O Criador, expresso na palavra de Jesus, disse que o vosso sim seja um sim, que o vosso não seja um não, seja não. Nós temos que estar limitados à nossa verdade. Todos nós temos que nos limitar pelas nossas palavras. Se nossas palavras são sim, que nossa vida seja sim. Se nossas palavras foram não, que nossa vida seja não. Nós precisamos nos impor o limite das nossas palavras.
quantas sociedades, quantas famílias, quantos casamentos foram destruídos e continuam sendo destruídos. Quantas pessoas morrem, quantas pessoas matam, porque as pessoas não querem mais os limites da sua própria palavra. Todo ser humano que tem juízo precisa se impor, não para o seu mal, mas para o seu bem e para o bem dos outros, os limites das suas palavras, de modo que sim seja sim e não seja não, porque só a verdade é que nos liberta para sermos gente. Quantas pessoas estão hoje com a vida destruídas? Porque o nosso corpo tem limite. E ele não aceita álcool além de uma determinada quantidade. E muito menos maconha. E muito menos crack. E quantos têm destruído a vida porque acham, não, por que eu vou me limitar, me abster de consumir isto? É o pecado que nós encontramos lá no paraíso. Deus deu tudo. Deu apenas um limite. Um limite. Vocês podem comer de todas as frutas. Vocês podem desfrutar da sombra de todas as árvores. Vocês podem aproveitar o jardim. Vocês podem viver muito felizes. Só tem uma coisa que vocês não podem fazer. É vocês quererem se apropriar da árvore do bem e do mal. Tinha um limite. Mas o que foi que o ser humano fez? Foi além do seu limite. E o que foi que aconteceu? Este evangelho que nós ouvimos hoje, que vocês talvez estejam pensando que eu já estou muito velho mesmo, e não estou mais nem sabendo qual foi o evangelho, estou contando outra história. Esse evangelho é exatamente isto que Jesus está dizendo. Aquele que acha que sua vida não tem limite, a sua vida ele faz dela o que quiser, ele vai viver fora de lei, de limitações, de relações, de compromissos, de obediência. Este vai se lascar, é o que Jesus diz. E todos estes exemplos que eu dei aqui foi de gente que se lascou. Todos. E cada um de vocês já lembrou muito mais exemplos de gente que se lascou por isso. Aí Jesus diz: mas aquele que renuncia sua vida por causa de mim. O que é renunciar a vida por causa de mim? É colocar a nossa vida em obediência aos limites que Deus deixou. Aos limites que Deus deixou. E encontrar nestes limites todo
toda a felicidade que é possível encontrar aí e que não é possível encontrar indo além daí. Hoje eu conversando com a Dona Maria Pompeu, 100 anos. Foi buscar cadeira para eu me sentar, depois outra para ela. Ela me contando a vida dela. A vida dela de jovem, a vida dela com o esposo, a vida dela como mãe, lúcida, andando, vendo, ouvindo, ainda costura na sua máquina. Mas por que é isso? Porque ela viveu a sua vida dentro dos limites que Deus estabeleceu para o ser humano. O livro do Deuteronômio é muito claro em dizer: eu ponho diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. Tu escolhe se seguires estes preceitos, se tu aceitares estes limites do teu Criador, tu serás salvo, terás uma vida feliz, será felicidade para aqueles que te conhecem. Mas se tu não queres esses limites, se tu não queres, a tua vida tem que estar acima de todas as leis do universo e de Deus, então tu escolheste a morte. Serás maldição para ti e maldição para aqueles que te conhecem. Senhor Jesus, ajuda que nós que estamos aqui possamos nesta noite dizer: Senhor, eu quero ser feliz, mas eu aceito que eu só consigo ser feliz dentro dos limites das leis do universo, das leis das físicas, das leis humanas e das leis morais que nos foram dadas pelo Criador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Façamos